Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui como é que utiliza o software Sysca para poder avaliar as estatísticas da série de vazões. Então, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, fazer o download do software, né, vou indicar o link para isso. Segundo, fazer o download do arquivo com os dados da seção fluviométrica, ou seja, com os dados de vazões, né, a partir do site do banco de dados do HidroWeb, que é o site que faz parte do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento, né, a ANA. Então, é o HidroWeb da ANA. E aí depois nós vamos avaliar os dados dentro do software, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, vou compartilhar a tela com vocês. Então, de tal forma que vamos primeiro fazer o download do software, a gente vai buscar por Sysca, né, aqui no Google, Siscah. Sysca, então tem até um artigo aqui, falando do, né, acho que é o manual do Sysca, se você tiver interesse, Sysca 1.0, tem algumas videoaulas sugeridas aqui, mas é que os softwares GPRH, que é o Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da Federal de Viçosa. Então, você clica aqui e ele vai abrir uma listagem de softwares que vocês podem testar, avaliar, utilizar. Um que eu recomendaria para estudos hidrológicos mais avançados é esse, é o Syscore, que é o Sistema Computacional de Regionalização Hidrológica, regionalização de vazões, mas o que a gente quer agora é o Sysca. Então, você clica aqui e ele deve abrir para o download. Você simplesmente, ele é facilmente de você seguir aqui, executar, e ele vai instalar, tá? E aí, quando eu estou com ele aberto aqui, você procura ele no seu computador, né? Digita aqui Sysca, e ele vai logo ter esse aplicativo. Quando eu clicar nele, ele vai abrir essa janela. Então, aqui nessa janela, você tem como importar arquivos, uma funcionalidade do web service, diretamente do web service da ANA. Nesse momento, ele parece que não está funcionando muito, mas você pode vir em arquivo e importar dados. Ele aceita dados em MDB, que é o banco de dados comum lá da Microsoft, né, ou o TXT, tá? Então, vamos ver como baixar os dados em MDB no site do HidroWeb e carregar aqui, beleza? Mas você tem, se você tiver dados de vazão de um lugar que não é monitorado, que não está de fácil acesso no HidroWeb, você pode criar também um banco de dados e fazer as análises hidrológicas aqui, tá bom? Beleza. E tem várias opções, né? Um software que permite você calcular as vazões máximas, as vazões médias, as mínimas, como nós vimos, né? Na aula anterior. Fazer curva de regularização, a gente falou de regularização também, curva de permanência, foi o assunto que nós tratamos também, e também o hidrograma. Enfim, é muito fácil, útil e rápido. Então, vamos lá no HidroWeb para vocês conhecerem. Então, aqui eu vou digitar HidroWeb. Vem aqui em HidroWeb, já está na versão 3.3. Então, ele abre essa página aqui explicando o que é esse portal. Dentro desse portal vai aparecer a visualização de toda a rede hidrometeorológica nacional, né, que é RHN, e a gente consegue fazer o acesso aos dados. Então, você pode vir aqui tanto em séries históricas quanto no mapa. Eu vou em mapa. Vou fechar essas outras. E ele vai abrir aqui uma imagem da América Latina com todas as estações possíveis que nós temos. São muitas, né? Observem que eu vou dar um zoom aqui próximo ao Mato Grosso do Sul. As estações são de dois tipos, estações fluviométricas, estações pluviométricas, não é mesmo?
Então, vou procurar Campo Grande. Então, vocês observem que se você clicar aqui no símbolozinho, né, de água do rio, ele vai te dar as informações do código da estação, o nome da estação, ele vai te direcionar para o link dos dados, né? Vai ter informação da área de drenagem até aquele ponto, tá? Vai ter aqui o nome da bacia, da subbacia, os dados disponíveis que tem, se registra nível, se registra qualidade da água, descarga líquida, nesse caso é um registro de descarga líquida, né, que é aqui na captação do lajeado, do córrego lajeado, não é isso? Enfim, tem várias informações aqui, tá? Às vezes tem mais de uma estação, de algum registro de estação, pode ser que tinha sido desativada para atualizar a estação, ele aparece aqui uma setinha para você ir passando para o lado, vou mostrar um exemplo agora. Então, onde você conseguir clicar aqui, você consegue ver essas informações. Tem as estações pluviométricas, que são as nuvens. Né? Então, aqui também tem as informações, tá? Vou dar um zoom aqui, vamos numa estação, num lugar famoso que todo mundo conhece, que é a Ponte do Grego, né, que é famosa. E aqui no Aquidauana. Então, um pouquinho para cima aqui de Campo Grande, acho que esse aqui, ali em Terenos, né, perto de Terenos. Então, passo para o lado aqui nome Terenos, o código da estação é o 66925-900, não é essa que eu quero, é essa, Ponte do Grego, 6692600, operada pela SGB, que é o Serviço Geológico Brasileiro, né? É pluviométrica, a área de drenagem até ela é de 6.330 e aí ele tem a informação que o início do registro é de 1981, tá? Então nós vamos utilizar, e tem informação de qualidade da água nessa estação, mas enfim, a gente quer a de vazão, né? Então eu identifiquei aqui no mapa a estação que eu quero, né? Tem outras aqui junto dela, né? Então eu quero essa do Ponte do Grego, e eu vou anotar esse código, 6692600, e vou procurá-lo lá na série histórica de dados. Eu posso clicar aqui também para visualizar a série histórica, ó, mais info, né? Ele vem para a página de série histórica. Ou basta eu clicar aqui do lado, que ele carrega. Então, eu posso colocar simplesmente o código da estação, como é mesmo? Vou copiar aqui. Vou tirar os pontos do texto e vou pedir para consultar. Quando ele consulta, ele verifica que tem uma estação convencional, quer dizer, não é uma estação telemétrica, né? É uma estação convencional. As estações telemétricas, elas enviam o registro de dados diretamente por internet, né? Enfim. Então, estação convencional, se fosse dado telemétrico, você entraria por aqui. Então, seleciono aqui e peço para fazer o download, baixar em MDB, né? Ele faz o download do arquivo em zip, tá? Então, arquivo zip, com o nome da estação e o tipo de arquivo, tá bom? Então, muito bem. E aí, isso vai aparecer aqui na sua caixa de downloads, na sua pasta. Downloads. Aqui. Aí você vai descompactar essa pasta. Ok. Pronto, deve estar lá embaixo já. E aí eu vou abrir esse arquivo lá dentro agora, esse MDB. Então, vou minimizar aqui. Abrir o arquivo, vou em arquivo, importar dados, MDB.
Deixa eu voltar aqui, que eu já tinha criado uma estação. Essa daqui, né? Então, seleciono o arquivo, é o Microsoft Access, né, do Excel que está abrindo, do Windows que está abrindo aqui, então vou mandar abrir. Ele está carregando, e aí ele abre essa janela para eu poder salvar o projeto. Então eu vou salvar com esse nome mesmo. Então, vou colocar aqui, underline, ponte do grego. Salvar, ele vai salvar no arquivo do Syscall, que é .sch, salvar, e já vai abrir os dados lá. Ele tem um registro mês a mês da estação, né? Nesse caso a estação disponibiliza, né, esse registro desde 1982, desde janeiro de 1982, dia a dia, então dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, né, até o final, dia 31. Tem algumas falhas, né, percebam que tem alguns buracos aqui, algumas falhas, e aqui, logo na segunda coluna, ele indica para você a porcentagem de falhas, né? Então você pode selecionar, se você quiser fazer um pré-processamento, né, para selecionar, retirar aqueles meses que tem muitas falhas, ou aqueles anos que tem muitas falhas, né? Você vem pré-processamento, e você pode simplesmente escolher aqui a porcentagem de falhas para descartar, né? Ah, então eu quero descartar o ano que tiver mais de 15% de falhas, né? Então eu vou colocar aqui 15%. Aí ele vai fazer esse filtro automaticamente, né? Então, parece que não tem nenhum com 15% de falha, então aqui 14, né, que é 1990. Se eu quiser descartar ele, eu posso clicar aqui e descartar. Mas não vou descartar nenhum não, porque tem poucas falhas, né? A maioria de falhas, ó, 0,03% de falha, só um, dois dias que teve falha. Esse aqui foi o que mais teve falha, 14%. Eu vou deixar ele para a gente usar tudo. Ok. E aí que facilmente ele calcula para nós a máxima, a média, a mínima, a curva de regularização de vazão, a permanência e o hidrograma. Vamos ver o hidrograma primeiro? Então, clico em hidrograma, ele já abre aqui para mim esse hidrograma, olha que coisa legal. Então, aqui ele mostra a quantidade de dias embaixo e a vazão, né? A vazão aqui está variando em termos de 100 até 400 metros cúbicos por segundo, né, no rio Aquidauana, né? Isso é por ano de 1982. Cada linha dessa aqui da grade é a linha, né, de dias, né? Se você preferir, você pode olhar, buscar aqui por ano, o ano que você tem interesse. Então, esse aqui é por ano 82, vamos dar uma olhada no 83, mudou um pouco, né? Vamos dar uma olhada no 84, né? Tem vazões maiores aqui um pouco, né? Vazões mais baixas, ó, em 87, deu uma vazão de pico muito grande aqui, ó, por volta ali do mês de, ali entre janeiro, né? Entre janeiro e fevereiro, deu uma vazão, em janeiro que deu uma vazão bem, bem alta, né? Eu acho que dá para fazer uma visualização aqui. Deixa eu ver. Pronto, dá para visualizar, ó. Deu uma vazão de pico aqui no dia 1º de fevereiro de 1987. Mais de 505 metros cúbicos por segundo, né? Deixa eu ver se dá para voltar. Pronto. E aqui você pode olhar para cada ano, então você consegue salvar também essas coisas, né? Você pode salvar a imagem, nesse caso, tá? Beleza. Então, muito legal isso, né? Você consegue avaliar a variabilidade da vazão que está passando ao longo de cada ano, tá? Muito legal. Ano 2021 foi bem mais seco, né? 21 foi seco, deixa eu ver o 20 aqui. O 20 foi um pouco melhor, né? Teve uma chuva grande aqui em maio, olha. Cara, depois você pode
comparar esses dados com as chuvas, né, naqueles meses, fazer uma análise disso. Bom, beleza, então, legal. Você pode exportar isso aqui e colocar no seu relatório, né? Calcular as vazões médias, né? Então, bom, ele tem dados anuais, tem dados diários para todos os meses, para todos os anos, de 1982 até 2020, dezembro de 2023, né? Então, tem bastante informação. Então, dá para a gente calcular as médias, né? Então, aqui ele abre uma nova janela. Você pode fazer de novo pré-processamento, se você quiser avaliar só de um período, né? De alguma faixa de anos. Se você clicar nesse botão, ele vai calcular as médias para você. Ou você vem por aqui, operação, calcular, né? Ou aperta o F11. Enfim, vou calcular. E aí ele já calculou para mim as médias. Então, ele abriu a janela aqui de vazões médias mensais, tá? Então, aqui em função dos meses dos anos, né? É interessante a gente olhar isso aqui, ó, vazões médias anuais, que ele pega e calcula a média, soma a vazão de todos os dias do ano e calcula a média para aquele ano, né? Então, começa aqui em 1982, ele somou as vazões de cada dia e dividiu pelo total de 364 dias. Deu essa vazão média de 116,7. Então, é a vazão média diária para um ano, para aquele ano, né? Então, é a vazão média anual, tá? Digamos assim. Você também tem a vazão média de longa duração, que aí é a vazão que ele considera todos os dias, né? De toda a série histórica. Então, você tem uma vazão média de longa duração aqui de 73 pontos. Você tem a vazão média mensal agora, de longa duração, né? Ele calcula a média de todos, de cada mês para todos os anos, né? Então, para todos os anos, seleciona as vazões daquele mês em específico, nesse caso, janeiro, e ele dá uma vazão média em janeiro de 112,48. Isso é interessante para você pensar no planejamento de reservatórios de aproveitamento da água, né, para cada mês, tá? Então, aqui tem uma outra funcionalidade, que é a estacionalidade das vazões. Você consegue verificar se a vazão ela tem variação ao longo dos anos ou não. Ele faz um teste estatístico, né, para você verificar essa variabilidade. Vou clicar aqui para você dar uma olhada. Então, ele compara. Você pode fazer de forma contínua, né, ele compara cada período, 82 a 86, comparado com 87 até 2003. E ele vai andando no tempo. 82, 87 até 98, 88, 2023. E aí ele faz um teste estatístico, né? Tanto para o valor da variância das duas séries, quanto da média, da vazão média das duas séries. Então, ele compara, por meio de teste estatístico, tanto o teste T de Student, quanto o teste F de Fisher, né? Para verificar se tem diferença significativa entre as médias de cada período, né? E entre a variância. Se der diferença entre as médias e a variância, quer dizer que esses dados não estão estacionários, né? Eles não são não tem uma homogeneidade entre a variância. Então, eles teriam uma tendência de ocorrência diferenciada entre esses períodos, o que poderia implicar ou algum reservatório foi construído e afetou as vazões, ou uma redução mesmo das chuvas, ou um efeito das mudanças climáticas globais, né, que afetaram o regime de chuva naquele local e mudou o regime de vazões, enfim, então você consegue fazer essa avaliação aqui, né, em termos de estacionalidade das vazões, né? Mas aqui, nesse caso, não teve, né? Não teve a hipótese nula que está sendo aceita, né? A hipótese de nulidade, ou seja, a hipótese de que não tem diferença entre as séries, tá? Você pode fazer também isso de forma personalizada, né? Adotando aqui uma data inicial, data final, para cada uma das duas séries que serão comparadas, tá? Se você quiser. E ele faz isso tanto para um alfa, um nível de significância de 1%, quanto de 5%. Bom, eu não sei a que nível está a estatística de vocês, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar de novo. Beleza, vou fechar aqui. Então, essas são as vazões médias, né? Você pode pegar esses dados e exportar para o Excel. Então, você pode, ó,
arquivos, você pode exportar os dados de entrada para o Excel no formato XLS ou ainda no formato CSV, vazões médias anuais, que eu somo todas as vazões diárias e divido pelo número de dias daquele ano. Então, posso exportar aqui em XLS, por exemplo. Vou clicar para vocês verem. Ele vai gerar esses dados que você está visualizando aqui, mais uma planilha Excel, para você poder fazer os gráficos lá no Excel, se você quiser. E eu aconselho isso, né? Então, você pode baixar tanto os dados de vazões médias, os de vazões máximas, os de vazões mínimas, e colocar todo mundo num gráfico. Seria legal, né? Para você verificar o quanto elas variam ao longo de todos os anos, né? Fazer 3 curvas num gráfico só. Seria legal, né? Então, ele demora um pouco para carregar, né? Pronto, ele gerou o arquivo. Ele já pede para salvar, se você quiser salvar, você pode salvar, mas enfim, aqui já tem, né, o ano e o valor médio, que é o pedido da média, né, e você pode gerar a mesma coisa para as vazões mínimas ou máximas, tá? Então, olha que legal. Vou salvar, só para fazer um teste. Tá pedindo para eu logar aqui. Deixa eu fechar. Eu não vou logar agora. Deixa eu selecionar, então. Vou selecionar essas duas colunas. Pedir para fazer um gráfico, né? Inserir. Pedir para um gráfico. Quero um gráfico desse tipo. Opa, não carregou? Entendi. Ele é que aqui está vírgula, né? Ele não está entendendo isso como um para pagar. Tem um problema aqui de dar vírgula pelo ponto, né? O Excel aqui está entendendo ponto como decimal. Então, deixa eu selecionar essa coluna. Selecionar. Transformar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou localizar e substituir. Eu vou localizar onde tiver vírgula, eu vou substituir tudo por ponto. Então, localizar tudo, substituir tudo. Pronto, fez 42 substituições. Ok. Então, agora acho que vai dar certo o gráfico, né? Inserir. Pronto. Então, aqui a gente consegue ver como as vazões foram reduzindo ano a ano. Olha que interessante, que começava alto, mas tem uma tendência, né? A gente pode adicionar uma linha de tendência. Clica com o botão direito e procura adicionar linha de tendência. Uhum. Aqui a gente pode procurar a linha de tendência linear, né? Só para a gente ter uma ideia da tendência, né? Que é uma tendência decrescente, mas a gente poderia pensar uma função polinomial, por exemplo, né? De ordem, talvez, sei lá, ordem 4, né? Para ele tentar se ajustar cada vez melhor.
Eu teria o valor da vazão elevado até 4 ou 6, por exemplo, né? Essa daqui eu consigo projetar melhor, né? A variabilidade dela, né? Bom, enfim. Mas poderia ser uma função de média móvel, né? Média móvel com 2 períodos. Então, ela pega sempre os 2 valores anteriores para calcular um valor. Poderia calcular uma média móvel com 5 dados, né? Aí, ele precisa de 5 valores para calcular a próxima, para você conseguir avaliar a tendência, né? Enfim, vou deixar só aqui para a gente verificar, alinhar, para verificar a tendência mesmo. Posso pedir para exibir a equação, o gráfico, né? Então, isso aqui, R quadrado, a gente pode, deixa eu adicionar outra linha de tendência, só para a gente fazer um teste. Pegar essa polinomial de ordem 6, só para a gente brincar. Então, R quadrado melhora um pouquinho, né? Mas você tem uma função potencial, né? Muito, chega a 0,5, não é tanto ganho assim, né, de informação. Bom, mas legal. É isso aí. Só para a gente brincar aqui. Então, você pode fazer isso tanto com as vazões médias, como quanto com as vazões mínimas, né? Então, pode ir lá no software, pedir para exportar no XLS as vazões mínimas, aí você vai colocar numa coluna do lado e a vazão máxima aqui numa outra coluna do lado, para você fazer uma comparação, né? E carregar as 3 curvas no mesmo gráfico, para fazer uma avaliação de como que está variando a máxima, mínima e a média. Beleza? Vamos avançar um pouco? Vamos ver o que mais que dá para fazer? Então, vou voltar aqui, fechar, vamos avaliar as mínimas. Então, as vazões mínimas aqui tá o quadro com todas as vazões, dia a dia, mês a mês. Pedir para ele calcular, clica nesse botão aqui, ele dá para nós, então, por ano, a vazão mínima calculada para 7 dias consecutivos. Nós vimos durante a aula o conceito de Q710, então, uma vazão mínima durante 7 dias consecutivos, quer dizer, é uma média móvel de 7 dias, que é calculado, né? Esses 7 dias refere-se à média móvel de 7 dias, e o tempo de retorno de 10 anos a gente pede para ele ajustar as distribuições de probabilidade disponíveis, né, para as vazões mínimas. Então, primeiro, ele calcula a vazão mínima de 7 dias aqui. Se você quiser, você pode mudar. Não quero de 7 dias, eu quero a vazão mínima com a média móvel de 5 dias, por exemplo. Tá? Ele calcula, não faz tanta diferença. Se eu calcular com 10 dias, ele muda um pouquinho, vai para 50. Então, vou deixar 7 dias. Por que 7 dias? Né? Porque 7 dias é a variação ali em termos de consumo de água, né? Numa residência, numa cidade, né? Que a gente avalia semanalmente, né? Então, uma semana tem 7 dias, a gente adota isso como um princípio para a gente avaliar a variabilidade dos dados, né? Então, aqui eu peço para fazer análise estatística, clica nesse botão, e ele vai gerar, então, aqui, atenção, desse lado, os dados, novamente, né, de vazão mínima, e aqui você tem a opção de ver o logaritmo dos valores, tá? Aqui, então, ele gera uma tabela com a estimativa dos valores, valor mínimo e valor inferior e superior, né? O valor da média, né, ou mediana, acho que isso aqui, aqui está o valor do evento mesmo, né, para esse tempo de retorno, e aqui está o valor médio calculado para aquela distribuição de probabilidade. Então, ele disponibiliza 1, 2, 3, 4, 5 distribuições de probabilidade. A gente viu com a log normal, eu comentei para vocês sobre a Weibull, enfim, mas tem outras 3, né? Tem a log normal de 3 parâmetros, então a gente viu a log normal de 2 parâmetros, tem a log normal 3 parâmetros, a log Pearson de 3 parâmetros, a Pearson e a Weibull, tá? Então aqui você consegue ver
os parâmetros de cada uma das distribuições, né? A média, a variância, a simetria, e aí que tem algumas que tem mais alguns parâmetros, como alfa, beta e gama, né? No caso do Weibull, né? E a Pearson, log Pearson. E ele te dá um gráfico, né? Dos valores de vazão, para um tempo de retorno de 10 anos, tá? Te dá esse valor aqui inferior, que é esse aqui no caso para o Weibull, né? Weibull, que essa é a última coluna aqui, né? O evento é de um valor estimado, o valor estimado para essa distribuição, para esse evento, de 24.987, então 24.99, mais o valor inferior dele, dentro de um limite, de um intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança para uma alfa de 5%, ou intervalo de confiança, um nível de confiança de 95%, não é isso? Entre 23,04, que é esse valor aqui, e 26,93, que é esse valor aqui, dessa reta azul aqui em cima, né? Então, é isso que ele está mostrando. Você pode ver também na forma da estimativa da vazão para o período de retorno, né? Então, embora ele calcule aqui para nós, está calculando para 10 anos, é que ele mostra o gráfico da vazão em função de um tempo de retorno maior, chegando a 100, né? Então, você sabe que a partir desse ponto aqui, assim, você não tem uma variação tão grande da vazão, né? Ela vai estar num patamar aqui de 20 para cima, de 20 a 30, enfim, né? Então, um valor mediano que seria o 25 mesmo, né? Basicamente, quase que em qualquer ponto aqui, né? Vai mudar muito pouco nesse caso, né? Diferente das vazões máximas, né? Pois vocês podem fazer para vazão máxima, ele também dá esse gráfico de estimativas. Aqui a gente está vendo para a distribuição de Weibull, eu posso ver para log normal 2, que aumentou um pouquinho, log Pearson e a Pearson, né? Então, beleza. Aqui tem o gráfico dos dados, né? A dispersão dos dados. E aqui também em logaritmo, né? Então, o log da vazão aqui, tá? Legal, então são as vazões mínimas. A outra coisa que a gente precisa ver são as máximas, né? Então, novamente, você pede para calcular aqui nesse botão, ele vai te dar os valores de vazões máximas, a gente pede fazer análise estatística, e ele ajusta também algumas distribuições estatísticas para a gente. Claro, os valores aqui agora são muito maiores, né? E a gente também pode ver o gráfico. Perceba que a vazão máxima, ela varia um pouco mais, né? Tem uma amplitude maior aqui. Beleza? Mas aqui em torno de 500, depois ela avança muito aqui, vai para casa dos 800, 900, né? Enfim. Beleza? Então, conforme você pode extrair esse gráfico, você pode exportar os dados, né, também em XLS, e os dados da distribuição também em XLS, depois você pode fazer para dar uma conferida, beleza? Se eu quiser mudar, por exemplo, isso é a estimativa para 10 anos. Deixa eu voltar lá na vazão mínima. Vou calcular, pedir para gerar estatística, e em vez de utilizar 10 anos de tempo de retorno, vou colocar, por exemplo, 100 anos. Tá? Perceba, aqui, ó, as estimativas estão na casa, né, dos 24, 25, né, 25, enfim, para 10 anos. Se eu fizer para 100 anos, perceba, né, ele diminui um pouquinho mais, que a gente está falando da mínima, né, expectativa de ter mínimas menores ainda, né, então sai de 24 para 21, 19, 20, né? Beleza? Fechou. É comum, por exemplo, fazer dimensionamento de um barramento com uma altura de barramento muito grande, né, acima de 10 metros, por exemplo, você tem que fazer o cálculo da vazão máxima, considerando, então deixa eu voltar na máxima aqui, considerando o tempo de retorno de 1000 anos, né, o nível máximo maximorum, né, da barragem,
para suportar aquela vazão um tempo de retorno de 1000 anos. Então, se eu peço aqui para ele calcular para mim, fazer análise estatística e pedir para ele gerar para mim a vazão de 1000 anos para esse rio, naquela estação ali, naquela ponte do Grego, que está aqui numa média de 550, né, 530, 550, se aumentar isso para 100 anos, olha só, para qual valor vai? Então vai para 800. Agora, para 1000 anos, né, então os valores praticamente dobram, né? Então, em vez de você trabalhar com 500 metros cúbicos por segundo, você está trabalhando com 1000 metros cúbicos por segundo, né? Então, para garantir a confiabilidade da obra, né? Da barragem. Beleza? Tá, então isso foi vazão mínima, máxima e média. Deixa eu fechar aqui. Vamos dar uma olhada agora na curva de permanência. Então, novamente os dados, clico aqui para ele gerar a curva de permanência. A gente já sabe o que é a curva de permanência, ela indica para nós gráfico, né? Vou pedir para ver o gráfico, ele indica para nós o valor de vazão que é superado nessa porcentagem de tempo. Então, quando eu olho aqui para 90, esse valor de vazão aqui, que está aproximadamente 25, né? 25 metros cúbicos, é um valor que é superado em 90% do tempo. Quer dizer, 90% do tempo eu tenho registros de vazões maiores do que esse valor aqui de 25, né? No caso aqui, esse valor de 50, que é o primeiro valor aqui, 50 metros por segundo, bem aqui assim, né? 60%. Então, quer dizer que em 60%, essa vazão de 50 metros cúbicos por segundo, ela é superada nos registros, né? Então, isso mostra a permanência aí dos valores de vazão, tá? É aquele gráfico que nós vimos. Legal? Acho que é isso. Tem também o gráfico da regularização, não é mesmo? A gente tinha falado de regularização para vocês no aula anterior. Então, novamente, aqui os dados em tabela. E aí você pode... ele vai perguntar se a gente pretende incluir a evaporação ou não no cálculo. Eu lembro que em sala nós fizemos um cálculo desconsiderando a evaporação do reservatório, mas é possível incluir também. Então, se eu incluir, eu preciso informar qual é essa taxa de evaporação. Eu vou pedir que não. Muito bem. Então, aqui ele vai indicar para nós, né, a vazão regularizada, tá? Aqui, bom, então vamos lá. Primeiro os dados, depois ele mostra aqui para nós para a porcentagem, supondo que o volume do reservatório, né, de 135, 131, né, hectômetros cúbicos, tá? Aí ele mostra a vazão a ser regularizada, beleza? Mostra o volume do reservatório em termos de hectômetros cúbicos, tá? E mostra aquele diagrama de massas, né, que é o volume acumulado pelo tempo em dias, tá? Então, aqui ele vai considerar a faixa de 5 e 5%. Então, veja, 5% com a vazão afluente de 30, aqui, ano 2023, né? Quase 31, né, metros cúbicos por segundo, com a vazão regularizada. Deixa eu ampliar para cá. A vazão regularizada aqui, se eu observo a 10%, essa vazão regularizada aumenta um pouco, né? Observar 15%, aumenta mais um pouco, e assim vai, né? Vou colocar aqui no 95%, ele já, você tem um grande volume de reservação aqui, né? Deixa eu deixar, por exemplo, 80%. Então, aqui ele te dá um volume deficitário, né? Para cada ano, né? Bom, esse diagrama de massa também é importante. Aí tem uma ajuda aqui, né?
Se vocês quiserem ver a ajuda, você pode clicar em ajuda. Ele tem toda a descrição das equações utilizadas. Por exemplo, esse de regularização de vazão, você pode conferir aqui, né? O que ele calcula. Então, ele faz a seleção da série de vazões diárias, ele faz o cálculo da vazão média com base na série histórica, né? E aí ele faz o estabelecimento de 20 diferentes valores de vazões a serem regularizadas. Tem que ver com aquela porcentagem, né? Então, variando de 0,05% ou 5% da vazão a ser regularizada, tá? É isso. Beleza. Acho que é isso que eu tinha que mostrar para vocês com esse software. Então, agora fica a expectativa de vocês analisarem os dados também. Cada um pode escolher uma estação. Se quiser, pode utilizar esse da ponte do grego mesmo e fazer um relatório da análise dos dados, tá? Faz um documento Word e depois encaminha em PDF o resultado. Seria legal fazer aquele gráfico utilizando o Excel, né? Baixa os dados no Excel, salva, e faz uma análise também, um gráfico mais elaborado das máximas, médias e mínimas ao longo do tempo, para verificar como isso se comportou, né? Se teve mudança ou não de regime, tá bom? Então, vazões médias, máximas, mínimas e a vazão de permanência, beleza? É isso, um abraço, gente.